Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar seguimento à aula sobre Era Vargas, hoje sobre governo constitucional, 1934 a 1937. Bom, pessoal, uma das coisas que é muito importante a gente pontuar sobre o início desse governo constitucional, ou seja, regido por uma Constituição, já recebe esse nome justamente por causa disso, vai ser justamente porque é o momento em que a elite industrial brasileira ela consegue ascender no poder. O que quer dizer isso? Nós temos Vargas como uma representação do movimento tenentismo, mas na verdade Vargas estava muito mais alinhado com a industrialização do país do que com o militarismo. Okay? Então a elite industrial e Vargas, de certo modo, ele via tanto a ANL, Partido Comunista, os trabalhadores, operários como sinônimos, coisa que não era. Então tudo isso eram limitadores do crescimento populacional brasileiro, industrial brasileiro. Então, eles iam como sinônimos dessa forma. Acompanhem comigo, vou falando tópicos e vocês podem ir anotando no caderno de vocês. A Revolução Russa. Então, a Revolução Russa, gente, ele vai trazer várias ideias sobre o socialismo no mundo. Vai receber o nome de comunismo pelo Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, só que nunca se atinge o comunismo. Então, a gente ouve falar muito sobre socialismo. Então, esses preceitos de que o operário pode dominar todas as suas classes, ele pode ascender, ele pode chegar ao poder, chegou-se no Brasil e gerou burburinhos. É bom lembrar que depois da Revolução Russa, em 1922 aproximadamente, vai se criar o Partido Comunista no Brasil. Isso é muito importante, porque o Partido Comunista no Brasil ele vai ser extinguido nesse período de Vargas, quando a gente vai começar a falar de agora nesse governo constitucional, justamente por ser comunista, justamente começa a surgir o meio do comunismo por causa da Revolução Russa. Vamos lá. A ANL, a Aliança, só para explicar a sigla, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Bom, o seu presidente era Luiz Carlos Prestes. Lembra que quem ia ganhar as eleições era Júlio Prestes? Então a gente está falando agora do filho dele, Luiz Carlos Prestes. É uma figura muito importante, tem um filme muito importante que fala sobre ele e sobre Olga Benário, que é Olga. É um filme muito bom, tem na Netflix. Vamos lá. Então, a ANL ela representava um perigo, tanto para Vargas quanto para a revolução, para essa industrialização, revolução industrial brasileira. Então, o que vai ser decretado pelo presidente? Ele vai fechar a ANL e ele vai colocar todo mundo envolvido nela na clandestinidade. O que quer dizer isso? Todos da ANL são criminosos. Os que vão conseguir fugir da prisão vão começar a fundar, por exemplo, um levante. Ou seja, pessoas se manifestando contra a presidência, querendo o fim disso, em prol de se libertar principalmente as pessoas que tinham sido presas por serem presos políticos, serem opositores de Getúlio Vargas. Uma dessas pessoas vai ser Luiz Carlos Prestes. Olga Benário vai invadir o tribunal armada dentro de um levante em Recife e ela libertará Carlos Prestes. Isso vai levar ela a ser presa, deportada, lembrando, ela era alemã e ela vai ser deportada para a Alemanha nazista. Ela morre no campo de concentração. Luiz Carlos Prestes futuramente ele vai ser libertado com a lei de anistia que Getúlio Vargas vai criar. Então vamos lá, acompanhe comigo. 1936, Prestes e Olga foram capturados. Então é basicamente isso, eles vão ser capturados. Luiz Carlos Prestes fica preso, confinado durante muito tempo e Olga Benário é mandada para a Alemanha e ela é assassinada nos campos de concentração. Implantação do Plano Cohen. O Plano Cohen, gente, implementado por Getúlio Vargas, era um plano, já que a gente não tem nada contra os comunistas, a gente começa a forjar acidentes causados por eles. Por exemplo, a explosão de um carro que fica muito conhecido. Isso também vai ser usado durante a ditadura militar. Então, os comunistas agora precisam ser o medo. Lembrando, a gente está falando de um período entre a Segunda Guerra Mundial e vamos entrar em Guerra Fria em uma próxima aula. Então, percebam a importância. O medo do comunismo cresceu no mundo e precisa ser detido. E isso na visão dos países capitalistas. Então, agora a gente está falando sobre o medo do comunismo no Brasil sendo forçado por Getúlio Vargas. Então, ele cria esse plano Cohen para dizer que ele vai controlar o comunismo no Brasil, para que não exista uma revolução comunista, que nem na Revolução Russa. Seguindo aqui, então, 10 de novembro de 1937, percebemos no fim do governo constitucional, em que é regido por uma Constituição país, ele simplesmente fez o Congresso Nacional.
Ele cria uma nova Constituição em que dá mais poderes a ele, mais restante eu volto a tocar sobre isso. E ele vai ser praticamente um presidente supremo. Além de fechar o Congresso Nacional, ele vai utilizar o Plano Collor para perseguir opositores, para cancelar mandatos, partidos políticos. Quem se opusesse a ele perdia o seu mandato, dentre esse tipo de coisa. Então essa nova Constituição, como eu falei, ela acabava anulando a anterior, de 1934, em que a mulher votava, em que a gente já tinha o Ministério do Trabalho. Então ele vai anular essa Constituição, cria uma nova, traz coisas mais modernas até, ele conclui a consolidação das leis trabalhistas, porém, ele simplesmente cria essa nova Constituição, dando totais poderes ao presidente da República.